Então, identifique o padrão da nossa estratégia, que ele desce, se afasta das médias, volta nas médias. Aqui é o ponto onde a gente quer fazer a nossa entrada. Fica aí que eu vou te mostrar o quanto você poderia ter ganhado aí nesse dia, tá? O nosso alvo está lá embaixo. Então ele vem, desce, faz aí 300 pontos. Chegou o momento de desvendar os mistérios do scalper no day trade, utilizando a estratégia scalper nas médias. Será que essa estratégia realmente dá lucro? Bem-vindo aí ao meu canal, eu sou o Gustavo, trader há 4 anos e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a estratégia scalper nas médias e o quanto essa estratégia é lucrativa. Será que ela realmente dá lucro e o quanto você pode ganhar durante o dia com ela? Eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida e olha, na minha opinião, hoje o melhor indicador é as médias móveis, para você utilizar fazendo entradas entre elas e para você também utilizar ela como tendência. Quando eu comecei no day trade, eu tinha muito medo de perder aquele dinheiro. Então assim, eu procurava diversas estratégias, eu nunca parava em uma só, eu nunca conseguia refinar uma estratégia até o final. E toda estratégia que eu aprendia, toda estratégia que eu colocava, eu tinha a sensação que nada funcionava. E eu tenho certeza que você pode estar pensando dessa forma, que já tentou diversas formas, diversos indicadores, estratégias e nada funciona. Mas eu vou te mostrar hoje uma estratégia disruptiva que você vai conseguir enxergar o mercado de outra forma e eu vou te provar hoje se ela dá ou não dá lucro a longo prazo aí para você, tá bom? E antes de te mostrar essa estratégia poderosa funcionando, eu vou te falar os 3 pilares dessa estratégia que fazem ela ser tão poderosa e funcionar e vou te mostrar também os lucros que você pode ter em um dia utilizando essa estratégia scalper nas médias e vamos ver juntos se ela é ou não lucrativa durante o seu dia. Primeiro, nós vamos entrar a favor do tempo gráfico maior, que é o de 15 minutos, seguindo a tendência dele. Segundo, nós vamos utilizar as médias móveis no tempo gráfico menor, no 1 minuto, como resistência e suporte, ou seja, preço único ali, preço justo para se pagar. E nós também vamos ter um gerenciamento de risco de 3 para 1. Ou seja, quando eu ganho 300 pontos. E quando eu faço uma operação errada, eu coloco ali de stop 100 pontos, tá? Então eu vou colocar aqui no gráfico para a gente verificar como é que funciona aí essa estratégia. Bom, então eu vou pegar aqui a parte desse dia no day trade, tá? Que nós estamos operando o mini índice, as minhas médias móveis já está colocada aqui no gráfico. E eu vou mostrar para vocês o que você deveria estar fazendo hoje no day trade para poder estar aí ganhando dinheiro. Tá? A nossa entrada, ela assim consiste em fazer uma operação entre as médias móveis, tá? A tendência de alta a gente só quer abrir compra. Nós colocamos o nosso stop a 100 pontos da nossa entrada e o nosso alvo a 300 pontos, tá? Então eu vou marcar aqui no gráfico como que ficaria essa entrada e vou mostrar para vocês o quanto você poderia ter ganhado nesse dia aqui. Então nós fizemos essa entrada, o gráfico veio, fez todo esse movimento e pegou o nosso alvo. Quando ele volta nessa região aqui, nós vamos fazer outra entrada, tá? Então vamos marcar aqui. E nós vamos anotando quantos pontos nós estamos fazendo. Então por enquanto ganho de 300 pontos. E no final nós vamos calcular e verificar, averiguar se essa estratégia realmente dá lucro ou não a longo prazo, tá? Bom, então aqui está o nosso stop e o nosso alvo, tá? De 100 pontos aqui, como você pode ver. 100 pontos abaixo, 300 pontos lá acima. Vamos marcar aqui, ele sobe e pega também o nosso movimento, tá? Aqui, outra entrada. Ele vem e nos dá um stop. Aqui nesse momento é onde o gráfico está mudando a tendência, passando para baixo da média. É onde ele começa a fazer tendência de lado, a lateralizar. A gente espera fazer o movimento que nós esperamos, tá? O nosso movimento é ele afastar das médias e voltar nas médias móveis. Então nós vamos fazer aqui mais uma operação, né? Vamos marcar aqui, teve mais um ganho de 300 pontos e um stop de 100 pontos. Então aqui entrando novamente, né? Eu vou só adicionar aqui o nosso stop e o nosso alvo aí de 300 pontos. Aqui de novo, o gráfico vem e se comporta da mesma forma, tá? Identifica que o movimento sempre é o mesmo, ele se afasta da média móvel, volta na média, a gente faz aqui a nossa entrada. Essa entrada fixa a gente nunca muda isso. Então o nosso stop está lá em cima e o nosso alvo. O gráfico continua caindo, ele volta lá e não faz a nossa entrada. Aqui mais uma vez, tá?
Então, identifique o padrão da nossa estratégia, que ele desce, se afasta das médias, volta nas médias. Aqui é o ponto onde a gente quer fazer a nossa entrada. Fica aí que eu vou te mostrar o quanto você poderia ter ganhado aí nesse dia, tá? O nosso alvo está lá embaixo. Então, ele vem, desce, faz aí 300 pontos. Ele volta na média móvel, então identifica, né? E eu vou fazer o cálculo agora de quanto aí você poderia ter ganhado nesse dia e o quanto que você poderia ter arriscado para poder fazer esse resultado aqui, tá? Olha, cara, e se você quer saber um pouco mais sobre essa estratégia, você gostou, você viu que realmente tem fundamentos, essa estratégia, ela não é feita de qualquer jeito, teve muita probabilidade estudada, estatísticas, indicadores, tá? Eu aprendi essa estratégia com um corretor profissional que opera na bolsa milhões de reais durante o dia. E se você quer aprender mais, nesse sábado eu vou fazer um webinário completo falando sobre essa estratégia, destrinchando mais sobre a tendência, sobre quais os indicadores a gente utiliza, quais são as médias móveis, tá? Sobre esse gerenciamento de risco. E vou falar também um pouco mais sobre o perfil de investidor. Afinal, será que o seu perfil de investidor é mesmo para day trade? Será que o seu perfil não é de swing trade? Será que não é de tendência, médio e longo prazo? Quer descobrir? Quer saber um pouco mais sobre o que envolve isso? O porquê que você de repente opera e não consegue ter ganhos? Aprofundar mais nessa estratégia scalper nas médias? Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Você entra lá e nesse sábado agora vai acontecer esse webinário. Assim, vai ser um aulão onde eu vou passar muito conhecimento e você precisa saber um pouco mais sobre essa estratégia. Eu também vou deixar um vídeo eu operando esse dia e mostrando como que funciona a análise, como que eu faço para poder identificar esses pontos, o que eu penso durante a estratégia, durante a operação e como que você poderia ter chegado aí nesse resultado operando essa estratégia poderosa. Então vamos voltar aqui nessas entradas que nós fizemos de scalper nas médias móveis para poder ver se essa estratégia realmente funciona e se realmente dá lucro. Então nós fizemos com ganho 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações com ganho nesse tempo. Aqui no nosso bloco de notas, né, temos as operações que nós fizemos, o ganho total de 1.800 pontos e o stop de 100 pontos, né, um resultado líquido de 1.700 pontos. Fazendo vezes um contrato no mini índice, tá? Vou colocar aqui também vezes 2 contratos e vamos colocar o risco que você estaria correndo para poder fazer isso. E aqui nesse dia com um contrato você poderia ter ganhado, né, se você estivesse operando essa estratégia, R$340 em poucas horas, tá? Não foi muitas horas. E você poderia ter feito também R$680 com 2 contratos. Qual é o risco que você consegue para poder fazer isso? O mínimo que eu identifico ali é de 3 entradas durante o dia, tá? Para você falar que o dia é ruim ou que o dia é bom. Então nós estamos falando de 3 entradas de stop de 100 pontos vezes um contrato. Estamos falando de R$60 de risco. Essa é a conta que nós vamos fazer, tá? Para poder identificar aí o nosso dia se é positivo ou é negativo. E como você pode ver aqui no gráfico, nós temos diversas entradas durante o dia dessa estratégia scalper nas médias. Você vai ver que o padrão de entrada sempre é o mesmo. O gráfico ele fica muito mais limpo. Você consegue identificar o que o gráfico está fazendo. Então, assim, os benefícios dessa estratégia, ela é assim surpreendente quando você começa a aplicar ela e diversas vezes durante o dia você vai ter chance de fazer as suas entradas e conseguir aí o lucro tão desejado. Então, assim, como eu disse, essa estratégia ela não é feita por acaso, nós utilizamos indicadores específicos para cada decisão, para cada pilar. Então, como eu disse lá no começo, nós temos 3 pilares dessa estratégia, onde foi refinada justamente para poder dar lucro. Então, assim, uma estratégia de day trade, se você quer saber se ela realmente dá lucro, aprenda os fundamentos dela, saiba o porquê que acontece cada coisa, tá? Então, se o cara te fala para você comprar em uma região, por que tem que comprar naquela região? Se tem que seguir uma tendência de gráfico, por que tem que subir, que tem que seguir? Então, assim,
eu faço vídeos mostrando essas decisões e o porquê que tem que tomar elas. É bem pensado estatisticamente falando, tá? Então, assim, uma estratégia bem feita é onde você define ela, tá? Então, como que vai funcionar essa estratégia? Essa estratégia eu vou seguir um tempo gráfico maior, onde ele faz o movimento de tendência, tá? Então, essa aqui é a nossa estratégia. Então, se uma média móvel ela está passando aqui abaixo, essa é a ideia da estratégia, significa que o gráfico está subindo. E um gráfico menor, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Então é assim que funciona a nossa estratégia, tá? Essa é a ideia e os fundamentos. Tem um gráfico aqui passando desse jeito, tá? E ele faz esses movimentos aqui, um tempo gráfico menor, dentro de um maior, onde a nossa tendência aqui já identificamos que é de alta, tá? Então nós temos uma média móvel aqui passando embaixo, e é assim que nós fazemos para poder refinar. Aqui abaixo, no gráfico do tempo menor, no caso seria de 1 minuto, nós temos outras médias móveis passando aqui nessa região, ó, que é exatamente o que você está vendo, tá? Então, qual que é a nossa decisão? A nossa decisão é fazer uma compra aqui nesses pontos, que são os pontos chaves do gráfico hoje, tá? E como que a gente faz para refinar isso? Então você começa a identificar que hoje, sem dúvida, é o melhor padrão para poder seguir, tá? Então nós vamos fazer essas entradas aqui embaixo, sempre em uma tendência de alta, buscando comprar no fundo do movimento, e uma tendência de baixa, vender no topo. Como que nós fazemos para refinar? Nós temos os pilares. A tendência é o primeiro passo para identificar. Então, quando a gente vai identificar a tendência, a gente identifica vários fatores, vários indicadores, tempos gráficos, até chegar no melhor possível, que foi o que a gente identificou. O ponto de entrada, sempre buscar o gráfico do tempo maior, o alvo, e o risco do tempo menor. Então, quando você faz uma entrada aqui, você está buscando o stop como se fosse do tempo de 1 minuto. Aqui, você está identificando aqui o fundo de 1 minuto. Você vai colocar o stop aqui embaixo. Caso ele desça, significa que reverteu a tendência de 1 minuto. E se ele subir, eu quero o alvo completo, o alvo inteiro desse movimento. Então, nós identificamos outras médias móveis para servir de resistência e suporte e fazer com que a nossa estratégia funcione de forma correta, de forma assertiva, que a gente tenha lucro no final do mês. Então, assim, reforçando, se você quer aprender mais sobre essa estratégia, quer se aprofundar mais, não deixe de apertar no link aqui embaixo do vídeo, tá? Eu vou deixar um link para você entrar e conseguir ter acesso a esse webinário que vai acontecer nesse sábado agora, tá? Esse webinário eu vou explicar mais sobre essa estratégia, o quão poderoso é essa estrutura aqui, como que você faz para usar a estatística do gráfico ao seu favor, tá? Utilizando esses movimentos, como que você vai identificar o seu perfil de investidor. E eu também vou deixar no link o vídeo de eu operando esse dia e fazendo essas entradas para você ver como que eu penso em cada entrada, como que o gráfico se comporta, tá bom? Então isso é muito importante para você saber também. Então eu vou deixar os dois links aqui abaixo e no final desse vídeo também recomendações aqui desses dois vídeos. Eu espero que você assista e não deixa de entrar no webinário, porque assim vai ser transformador, você vai enxergar o gráfico de outra forma com certeza. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido algo com ele e até a próxima.